Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada à Administração. Hoje daremos continuidade ao assunto de probabilidade, no qual iniciamos com alguns conceitos e hoje vamos ver um pouco mais da parte prática. Então, para iniciarmos a nossa aula, nós damos início a um pequeno exemplo da moeda, né? Quando jogamos, falei isso na aula anterior, nós temos duas opções aqui, ou vai dar cara ou coroa, certo? Então aqui é mais uma introdução daquilo que a gente vai estar estudando para mostrar a importância, né, da probabilidade no estudo da estatística. Desde a probabilidade de ganharmos meramente numa questão de sorte, né, cara ou coroa, ou seja, temos a probabilidade aqui de 50% de sairmos vencedor e 50% também de não obtermos sucesso. Então, essa é uma pequena amostra do que é a probabilidade, do que pode ser. Então, algumas perguntas aqui naturais ou usualmente feitas durante o nosso dia a dia, né, o cotidiano, que a gente costuma ver bastante nos jornais. Um exemplo aqui é: qual será o rendimento da caderneta de poupança até o final deste ano? Outra pergunta normalmente feita é: qual será a taxa de inflação acumulada em 2011? E aí sabendo-se, entendendo-se que cada ano possui a sua taxa de inflação acumulada. Ou quem será o próximo prefeito de São Paulo? É um ano de eleições como esse, eleições municipais. Quem será o próximo prefeito de Açu? Quem será o próximo prefeito de Natal? Quem será o próximo prefeito de São Paulo, a maior capital do Brasil? Então, assim, são perguntas no meio da estatística que se fazem ou se utilizam do uso da probabilidade, né? A chance de cada pessoa ganhar, né? A chance de um evento X ocorrer. Então são perguntas que normalmente fazemos ao trabalhar com a probabilidade. Bom, dentre estes, então temos alguns conceitos aqui. O primeiro é de experimento aleatório, né? O que é que significa o experimento aleatório? É aquele que, ainda que sendo realizado sob condições fixas, não possui necessariamente resultado determinado. Por exemplo, a gente viu alguns conceitos na aula passada e hoje a gente vai ver outros conceitos, no entanto, com aplicação prática. Então vamos dar um exemplo aqui de experimento aleatório. Primeiro exemplo do experimento aleatório consiste naquele que a gente já falou no início da aula: lançar uma moeda e observar o resultado. Lançar um dado e observar o resultado, ou seja, são experimentos, nesses dois casos aqui, tanto do lançamento da moeda quanto do lançamento de um dado, que nós sabemos quais são as opções que podem ocorrer. Ao lançar uma moeda, a gente já sabe que pode dar cara ou coroa. É um experimento aleatório, ao acaso, a gente vai jogar. Pode dar cara ou pode dar coroa. Da mesma forma, é o lançamento de um dado. Temos 6 opções possíveis nos resultados, de acordo com a resposta da amostra desse dado. Então, ao lançar um dado, observamos o resultado, que pode dar de 1 a 6. Outro exemplo de experimento aleatório consiste em sortear, por exemplo, um estudante da USP ou um estudante da Facesa, por exemplo, e perguntar se ele é fumante ou não. É um experimento aleatório. Eu posso sortear aqui um de vocês que estão assistindo essa aula aqui e perguntar se por acaso aqui alguém é fumante, se por acaso aqui alguém é diabético, se por acaso aqui, enfim, vários exemplos aí que a gente pode ter aí, né? Para não somente a gente associar a questão de é fumante ou diabético, mas também, se algum desses aqui já é praticante de artes marciais. É um sorteio aleatório, né? Outro exemplo é sortear um doador de sangue cadastrado
e verificar o seu tipo sanguíneo, né? Então, assim, é uma opção que nós já temos os tipos sanguíneos pré-determinados, né? AB positivo, AB negativo, só sangue B, o O, enfim. Sortear um doador de sangue cadastrado e verificar o seu tipo sanguíneo. Então, aqui são exemplos do que chamamos de experimento aleatório, né? Consiste em você sortear, em lançar o acaso, em contar com a sorte. Dentre esses, nós temos o conceito de espaço amostral, que nós vimos na aula passada, representado por essa letra grega, chamada ômega, que significa o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, o que é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis, né? Eu falei lá do exemplo da moeda, que consistia em dar cara ou coroa. O que é o espaço amostral? É a cara ou coroa. Então são todos os resultados possíveis que podem ocorrer daquele experimento. Isso é muito simples. Então, exemplos aqui. Lançamento de um dado. Qual é o espaço amostral? O lançamento de um dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, todos os resultados possíveis. Vejam que esses exemplos aqui são todas as respostas dos espaços amostrais desses exemplos aqui que a gente falou aqui. Então, inclusive tem até mais, né? Mais outros exemplos aqui. Doador de sangue. O espaço amostral é o tipo sanguíneo. O sangue pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O, né? E aí, se a gente considerar o fator RH, nós vamos ter ainda o fator positivo e o fator negativo, né? E aí pode ampliar o nosso espaço amostral. O hábito de fumar. Se o camarada é fumante ou não fumante, é o espaço amostral, né? Que a gente vai ter aqui, representado de novo aqui por essa letra grega, que é o mesmo símbolo de quando a gente, em eletricidade, a gente calcula a resistência elétrica, né? Nós não vem ao caso a gente dar esse exemplo aqui. São outras áreas, somente para a gente associar uma coisa a outra. Aí que você não lembra o significado, aquele mesmo símbolo que indica a resistência elétrica, ohm, né? Hábito de fumar. Então o espaço amostral é o quê? Fumante ou não fumante. O outro exemplo que a gente coloca aqui é o tempo de duração de uma lâmpada. O espaço amostral, ele é o tempo maior do que zero, ou seja, maior ou igual a zero. A lâmpada ela pode durar um tempo que a gente não pode dizer com exatidão. A gente pode estimar, essa lâmpada aqui nesse ritmo aqui, ela vai durar 2 anos, 3 anos. Mas vocês observam aqui que o espaço amostral dessa lâmpada, chamada aqui, é o T, e no caso aqui, o T, desde o tempo T, sendo que esse T, o espaço amostral é o tempo, sendo que esse tempo ele é maior ou igual a zero, ou seja, considerando que esse T é o tempo, o espaço amostral dele é infinito. A gente não dá para prever do quanto é. Então é o espaço amostral. A gente vai ver espaços amostrais infinitos, ou podemos assim falar, em outros exemplos. Evento. Então o primeiro conceito que nós vimos foi o espaço amostral. Lembrem bem. Eventos. Qualquer subconjunto de resultados possíveis do experimento. Ou seja, é um qualquer subconjunto. Ele já fica dentro das opções do espaço amostral. Ele é qualquer subconjunto dos resultados possíveis. O resultado possível aqui, por exemplo, do lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O evento seria, no caso, esses valores dentro do espaço amostral. Entendido? Então é o subconjunto dentro do espaço amostral aqui. Então podemos dizer que cada elemento desse aqui podemos considerar como um evento. Então, notação A, B e C, um exemplo aqui. A, deixa eu marcar aqui para mostrar exatamente onde é que eu estou aqui a vocês. Notação A, B e C estão contidos dentro do espaço amostral, destacado aqui em azul. Então, observem bem aqui abaixo que eu coloquei aqui um conjunto vazio. Está aqui destacado. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É um evento impossível. Ou seja, se dentro do espaço amostral
não existe nenhum elemento, então esse evento é impossível. Não existe evento. No entanto, dentro do meu espaço amostral, nós vamos ter o quê? Um evento certo. Por quê? Porque dentro do espaço amostral, nós vamos ter os chamados elementos, certo? Elementos. Então, dentro do espaço amostral, nós vamos ter aqui os elementos, assim chamados. Então, é um evento certo. Só uma informação aqui, ó, vocês estarem lendo aqui, observando, é que dentro desse conteúdo que a gente viu, que a gente está vendo aqui, eu vou fornecer para vocês, junto com os materiais de hoje. Eu vou até colocar aqui na tela para depois eu volto para essa aqui, colocar aqui o material, só um momento. Eu coloquei esse material aqui, certo? Revisão geral, vocês observem bem aqui, conjuntos numéricos. Uma revisão básica geral de conjuntos numéricos que eu aconselho vocês a estudarem. Eu preparei exclusivamente para vocês uma revisão geral, um assunto, um conteúdo que muitos de vocês já estudaram no ensino médio, aliás, todos já estudaram. Então é coisa básica, mas que é importante que vocês estudem, que vocês leiam com detalhes, porque assim vai fazer parte de um assunto complementar ao assunto que a gente vai estar estudando agora. E esse material ele vai ser fornecido junto com esse material de hoje, que a gente vai estar estudando de probabilidade. Então assim, por que não vai haver essa explicação? Porque aqui é uma revisão de um conteúdo que vocês já estudaram, nas disciplinas que vocês já cursaram. E caso tenha alguma dúvida, obviamente vocês vão entrar em contato comigo, vocês vão tirando as dúvidas. Mas aqui é um material autodidático. Eu necessito que vocês estudem para saber o que significa cada item desse aqui, os tipos de conjunto, certo? Desde o unitário aos conjuntos disjuntos. Aí aqui vai ter a identificação de cada um. Então assim, é um material bem completo que eu vou estar fornecendo, já colocando junto com vocês no material, e que vocês possam fazer uso dele. Estudem para que possam entender melhor essas noções de probabilidade, caso não entendam. Obviamente que dentro do assunto de probabilidade eu já vou estar dando um pouco revisando um pouco isso aqui, mas aí vocês vão incluindo, caso alguém não compreenda melhor, dá uma lida nesse material antes e aí volta depois para o assunto de probabilidades. Um material bem completo. Ok? Então vamos voltar para lá. Bom, então voltando, aqui a gente estava aqui falando da questão dos eventos, né? Falei lá do outro material que vocês vão ter à disposição para estudar. E observem bem aqui, um conjunto vazio, vocês se não sabem bem o que é, vão saber novamente, mas creio que todos sabem. Um conjunto vazio é aquele que não tem elemento, então é um evento impossível de acontecer, já que não tem elemento. Outro exemplo aqui que nós temos nós temos de novo aqui o espaço amostral, que dentro do espaço amostral ele já há um evento certo. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o lançamento de um dado. O espaço amostral, qual é? São todos os valores aqui, de 1 a 6. No entanto, observem bem aqui, no lançamento de um dado, nós temos o espaço amostral e nós temos também aqui alguns eventos destacados aqui. Por exemplo, destacamos aqui alguns eventos aqui. O evento A, que é o que? Somente se sair face par. O evento B, somente se sair face maior do que 3. E o evento C, se sair face 1. Então observem bem, que no evento A, somente se sair parte A, então formamos o conjunto A, digamos assim falando, somente com a face par do dado. Então nós temos aqui, quais são o conjunto A? Os que têm a face par, 2, 4 e 6, obviamente no dado. Então, esses elementos 2, 4 e 6, eles estão contidos dentro do espaço amostral. Aqui eu vou fazer a setinha vermelha aqui para destacar aqui, dentro do espaço amostral. Da mesma forma, apagar aqui para não carregar demais a nossa imagem. Da mesma forma, observem bem agora, no
no evento B. O evento B, ele está incluso apenas as faces maiores que 3. Então, nós temos aqui, quais são as faces maiores que 3? 4, 5 e 6. Estão contidos dentro do espaço amostral. E, por fim, o evento C. Quem é o evento C? O evento C consta apenas se sair a face 1. Ou seja, então, dentro desse conjunto C, vai existir apenas a face 1. Por quê? Porque o evento C consiste apenas em uma face. Então, os eventos é como se a gente formasse, não é nem como, necessariamente a gente forma os conjuntos, podemos assim dizer, né? Novamente eu bato na tecla, estudem novamente aquele conteúdo de conjuntos, é uma revisão geral, que aí vocês naturalmente vão poder tirar as dúvidas comigo, se precisarem. É um conteúdo que vocês já estudaram, né? Um conteúdo de ensino médio, mas que vai ajudar bastante no entendimento aqui. Não é um assunto obrigatório de se estudar, mas vai ajudar bastante. Então, observem bem aqui que os eventos, nós quem determinamos os conjuntos, certo? Aqui nós temos 3 eventos. O evento A, o evento B e o evento C. Cada evento desse, nós vamos ter um conjunto específico. Então, são determinados os eventos. Todos esses eventos aqui, eles estão contidos dentro do espaço amostral. Ou seja, todos esses números dentro do evento, eles estão contidos dentro de todos esses espaços amostrais aqui representados, de 1 a 6. Bom, é necessário, como eu já falei aqui para vocês anteriormente, saber trabalhar com conjuntos. Ou seja, sejam A e B 2 eventos de um espaço amostral. A união B é a união dos eventos A e B. Representa a ocorrência de pelo menos um dos eventos, A ou B. Ou seja, ao vocês estudarem conjuntos, verem os conjuntos, vão ver o significado da relação entre os conjuntos. E vão observar que uma dessas relações, elas são indicadas pelo símbolo da união. Você tem 2 conjuntos, A e B, então cada conjunto desse representa 2 eventos dentro de um espaço amostral. É como se vocês tivessem aqui os eventos aqui, A e B, por exemplo, a face par e B, a face maior do que 3. Então, A e B, A união B, representa a união dos eventos A e B, ou seja, eu vou formar um conjunto com a união dos eventos A e B. Então, ou seja, o meu conjunto aqui vai ter quais elementos aqui? 2, 4, 5 e 6. Ou seja, a junção dos elementos pares com a junção dos elementos maiores que 3. Então, eu vou ter A união B. Então, representa a ocorrência de pelo menos um dos eventos, A ou B. Observem que eu, quando tratar de união, eu vou ter a representação muito simples aqui do ou. A ou B, certo? A interseção B representa a ocorrência simultânea dos eventos A e B. Ou seja, vai haver um elemento em comum entre os 2 eventos, A e B. Então, novamente aqui, se eu fosse fazer, agora não é mais a união, mas se eu fosse fazer a interseção aqui de A e B, quais seriam meus elementos comuns aqui que eu teria em A e B? Vamos marcar aqui. Os elementos pares e maiores que 3. Então, quais elementos eu teria aqui? 4 aqui, 6. Então, A interseção B seriam representados pelos elementos 4 e 6. Podemos dizer assim, a interseção dos eventos A e B. Então, continuando, interseção dos eventos A e B representa a ocorrência simultânea, ou seja, ocorre nos 2 eventos de A e B. A e B são disjuntos. Novamente, eu reforço a vocês o que são conjuntos disjuntos. Vocês observem bem lá no slide que eu passei para a apresentação, numa revisão geral de conjuntos.
A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos, quando não tem elementos em comum. Isto é, quando A interseção B, quando você tem um conjunto A interseção B e não há elemento algum em comum. Então, quando isso acontece, quando não há elemento em comum entre os conjuntos, nós falamos que eles são disjuntos. É como se eu tivesse aqui dois conjuntos, 1, 2, 3 e 4, e o outro 8, 9 e 10. Ao fazer a interseção, eu vejo que não há nenhum elemento em comum. Então, quando isso ocorre, chamamos de conjuntos disjuntos. A e B são complementares. Outra forma de representação. Se sua interseção é vazia e a união é o espaço amostral. Isto é, quando A e B não possuem elementos em comum e, no entanto, sua interseção é o espaço amostral, falamos que A e B são complementares. Ou seja, imaginem aqui que eu tenho o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 4, 5 e 6. Então, se eu fizer A interseção B, não vai ter nenhum elemento em comum. A interseção apresenta um conjunto disjunto. Ou seja, quer dizer, um conjunto disjunto não, a interseção são disjuntas. Não há elemento em comum. No entanto, quando eu faço a união de A com B, o que é que ocorre? Eu tenho o espaço amostral. 1, 2, 3 do conjunto A, mais 4, 5 e 6 do conjunto B. Então, podemos dizer que o conjunto B é o complementar de A. Ele pode ser, então, representado por essa forma aqui. O complementar de A é representado por AC. Essa representação assim, de A complementar. Ou seja, o que é o A complementar? São os elementos que não possuem A, mas que vai complementar para que eu tenha o meu espaço amostral. Então, representamos por A complementar. Então, qualquer conjunto representado pelo seu complementar, ele vai ser... Qualquer conjunto representado pelo seu complementar, ele vai ser complementado com aqueles elementos que não possuem nele, para ficar bem mais simples entendermos. Então aqui nós temos outro exemplo aqui. O lançamento de um dado. Nós temos aqui, por exemplo, aqui o nosso espaço amostral. De novo aqui, mostrando o espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Eu acabei cobrindo aqui, mas colocando aqui para que vocês possam observar de novo. Então nós temos aqui os eventos. Aqueles eventos que eu já tinha citado anteriormente. A, 1, 2, 4 e 6. B, 4, 5 e 6. E C, 1. Então, nós fazemos agora a interseção. O que é que eu quero aqui na primeira relação? Sair nessa aqui, na primeira relação aqui. Sair uma face par maior do que 3. Então, se sair uma face par maior do que 3, eu posso fazer aqui a interseção. A interseção B, que vai ser quanto? 2, 4 e 6 do conjunto A, com 4, 5 e 6 do conjunto B. Então, eu tenho aqui uma face par maior do que 3. A face par maior do que 3 pode ser obtida fazendo a interseção de A com B. Eu vou ter aqui 4 e 6. Eu quero que saia uma face par e face 1. Ou seja, eu quero que saia uma face par e face 1 aqui. Então eu tenho aqui uma interseção eu quero da interseção, só explicando melhor, da interseção entre A e C, é isso que quer mostrar. Eu quero fazer a interseção aqui entre A e C. Da interseção entre A e C, eu quero somente os valores que são par maior do que 1. Então eu vou fazer aqui a interseção de A e C. Quem é meu A? 2, 4 e 6. Quem é C? 1. Se eu for fazer a interseção, não vai haver elemento em comum. Então
obviamente já vai dar o quê? Um conjunto vazio. Só voltando aqui, pessoal, creio que não ficou muito bem explicado, mas, novamente, a pergunta é o seguinte: eu quero uma face par maior do que 3 da interseção, aqui destacando, a interseção B. Então, quando eu faço a interseção AB, os valores que vai haver da interseção em comum serão apenas quais valores aqui? Os valores 2, quer dizer, perdão, os valores 4, que está aqui e aqui, e os valores 6. Então, esses valores, eles são pares e maiores que 3, certo? Então, dessa interseção aqui, que eu estou mostrando aqui de novo agora, de vermelho, de A e B, eu vou ter os valores 4 e 6. Bom, o próximo, aqui é só um exemplo aqui do que a gente pode obter das interseções. Bom, o próximo aqui, exemplo que eu posso fazer aqui é o quê? Novamente do lançamento de um dado, agora para quem não entendeu nos anteriores, vai entender muito fácil. Eu quero da união entre A e B, eu quero uma face par maior do que 3. Então eu vou fazer o que aqui? A união entre A e B. Quem é o meu conjunto A? 2, 4 e 6. Quem é o meu conjunto B? 4 e 5 e 6. Então a união desses conjuntos serão o quê? Os elementos 2, 4, 5 e 6. Então, dessa união eu quero valores que sejam pares ou maiores que 3. Então, eu vou ter aqui o 2, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, são valores pares ou maiores que 3. Observem bem esse ou aqui, ó. Eu não quero somente os que são maiores que 3 agora, não é mais interseção, é união. Então, o 2 ele não é maior do que 3, mas ele é um valor par. Então, agrega o valor a questão da união. Eu quero agora uma face par ou face 1 da união de quem? De A com C. Quem é o meu conjunto A? 2, 4 e 6. Quem é o meu conjunto C? 1. Então eu vou fazer a união. 1, 2, 4 e 6. Então eu quero uma face par ou face 1. Então todos esses valores aqui, eles vão agregar dentro desse conjunto, dentro do meu número. E aí eu estou falando o seguinte aqui agora. Esse meu outro exemplo aqui, eu quero de forma que não saia uma face par. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter simplesmente a representação do que? Do meu A complementar. O que é o A complementar? São todos aqueles elementos que não estão no meu conjunto A, mas que complementam formando espaço amostral. Então, qual é o meu... Vamos ver aqui, quem é o meu elemento A? Vamos mostrar aqui. O meu evento A é quem? 2, 4 e 6. Observem aqui, 2, 4 e 6. Então, quem é o meu complementar? São os que não estão no conjunto A, que é quem? 1, 3 e 5. Então, eu tenho aqui o meu A complementar, é quem? É 1, 3 e 5. Aqui, ó, 1, 3 e 5. Então, esse 1, 3 e 5 garante que o quê? Que não vai sair face par neste evento.